Deus. Mas por não entendermos o momento que nós estamos passando ali com Deus, nós podemos interpretar de forma errada, nós podemos perder aquela oportunidade, nós podemos tirar conclusões precipitadas e acabamos transformando o que de precioso Deus nos entregou em algo que muitas vezes pode até trazer problemas e danos para as nossas vidas. Diante disso, eu quero começar hoje fazendo uma pergunta: qual o segredo daquela igreja descrita em Atos dos Apóstolos que recebeu o mover do Espírito Santo? Qual o segredo que tinha naquela igreja que a Bíblia chega a dizer que na sequência eles tinham tudo em comum, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que eles agora tinham comunhão no partir do pão, aonde eles passavam algo sobrenatural ia acontecendo e sem nenhum esforço ia se multiplicando o número daqueles que iam sendo salvos? Que segredo tinha aquela igreja? Será que nós hoje não podemos viver a mesma atmosfera? Será? Pois afinal de contas, querido, nós temos o mesmo Salvador, Jesus Cristo, sim ou não? Sim. Sim. Nós temos a mesma palavra, nós aceitamos a mesma palavra, a Bíblia Sagrada, sim ou não? Sim. E nós também, querido, temos a mesma submissão ao Espírito Santo. Então, se aquela igreja tinha esses três elementos e fez coisas tão extraordinárias, será que nós não podemos viver a mesma atmosfera? Visto que nós temos o mesmo Salvador, a mesma palavra e a mesma submissão ao Espírito Santo. Eu fico imaginando, querido, como aqueles cristãos primitivos, eles puderam viver uma vida tão poderosa, algo tão extraordinário, tiveram sem ter o conhecimento que nós temos hoje, sem ter diante deles, querido, disposto a ele conteúdos que nós temos hoje, histórico, factual. Hoje é fácil a gente saber como foi que o Espírito Santo veio, como foi que atuou, o que foi que aconteceu, porque nós temos hoje registrado. Mas aquele povo não tinha. Eles estavam vivendo uma experiência nova. Mas por que eles receberam tanto de Deus, fizeram algo tão extraordinário, e nós, hoje em dia, tendo muito mais conteúdo e oportunidade, muitas vezes ficamos a desejar? Por algo muito simples, querido. Eles, na hora que receberam de Deus, eles buscaram guardar no seu coração o que era trazido através de uma revelação. Me preocupa muito nos dias de hoje, com tanto conhecimento que nós temos, tanta instrução que nós temos da palavra de Deus, tanta oportunidade, o tão pouco que nós guardamos na palavra de Deus, o tão pouco que nós fazemos questão de absorver da palavra de Deus nos nossos corações. Aquele povo não tinha naquela época, mas quando vinha uma revelação do alto, eles abraçavam e guardavam tão profundamente o seu coração, e nós vemos que os resultados eram rápidos e extraordinários. Hoje, nós vivemos um tempo de muito mais conhecimento e informação, mas parece que as coisas, principalmente no campo espiritual, demoram mais para acontecer em nossas vidas. Por quê? Porque nós descartamos muito fácil o conhecimento, muito fácil a instrução, e não guardamos verdadeiramente como nós deveríamos guardar. Então, qual era o segredo? Qual era a razão daquele povo, com tão menos instrução, terem feito o que fizeram, e nós com muito mais instrução e oportunidade fazemos aquém do que eles fizeram? Qual o segredo para isso? Então hoje eu quero te convidar para nós possamos acessar o resultado que aquele povo teve e entender o que nós podemos fazer nos dias de hoje para obter também resultado. Tudo começa com uma pregação que mudou a história. Com uma pregação que mudou a história. Quando nós falamos sobre Pentecostes e Espírito Santo, a primeira coisa que nos vem na memória é poder. É sentirmos uma atmosfera de poder, uma atmosfera diferente em nossas vidas. É sentirmos uma presença do Espírito Santo. Está errado isso, pastor? Não, não está. Isso é muito bom. Mas, querido, qualquer tipo de sentimento que tiver, mesmo provocado pelo Espírito Santo, se não vier junto com ele uma instrução, nós podemos pegar algo muito precioso,
viver por alguns minutos e depois perdermos absolutamente tudo. Por quê? Porque nos falta instrução. O que mais nós guardamos quando nós falamos Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio? Quando eu falo isso, o que é a primeira coisa que nos vem à memória que nós lembramos? Veio um vento poderoso, o poder de Deus encheu aquele lugar, língua como de fogo apareceu sobre a cabeça das pessoas, eles falaram em língua, foram cheios de poder, de ousadia. Nós guardamos toda essa informação. Só que a informação mais importante nós não guardamos. É que depois de todo aquele barulho, Pedro disse assim: agora vocês se acalmam, vocês se calem e ouçam uma instrução para vocês guardarem o que vocês acabaram de receber. E infelizmente muitas vezes nós, até como pentecostais, nós queremos viver um momento do êxtase, o momento de falar em línguas, o momento de ser cheio do poder. Está certo que ele tem essa experiência, se possível, todos os dias da sua vida. Mas guarde uma coisa: se não houver uma voz instruindo aquilo que Deus te dá, você perde em questão de minutos. Por que a igreja primitiva não perdeu aquele poder, aquela unção que recebeu na vida do Espírito Santo? Porque na sequência eles ouviram uma palavra de instrução e aprenderam a guardar o Espírito Santo dentro dos seus corações. E olha que para eles era uma novidade. Para mim e para você falar sobre receber o Espírito Santo é fácil. A maioria de nós aqui já temos uma caminhada com Deus, já ouvimos muito sobre isso. Alguns ouviram de forma correta, outros de forma incorreta, mas já ouvimos. Mas para eles era totalmente novidade. O que me chama a atenção é que para eles era novidade, eles guardaram praticamente tudo. Para nós é tão conhecido, nós não guardamos quase nada. Esse é o grande problema. Então, Pedro se levanta e faz essa excelente pregação. Para começar, vamos entender o que é o Pentecostes. O que é o Pentecostes? Diferente do que alguns cristãos acham que Pentecostes começou em Atos 2 com a vida do Espírito Santo, não. A festa de Pentecostes, ela começou a ser celebrada no Êxodo capítulo 19, quando o povo saiu do Egito, caminhando pelo deserto, acamparam no pé do Monte Sinai. E quando eles acamparam no pé do Monte Sinai, eles começaram a ver algo extraordinário. No topo do Monte Sinai, uma nuvem agora chega naquele lugar. Para que muitos se escandalizem, uma nuvem turva, negra. Na mentalidade comum, quando você fala em nuvem negra, você fala do quê? De azar, de momento ruim, né? Mas Deus se apresentou em uma nuvem negra, para ninguém ficar com preconceito nenhum. E tem motivo, porque ele estava cobrindo ele, ao redor dele, a sua glória. Porque se Deus aparece resplandecendo em toda a sua glória, qualquer que olhasse para ele morria. Então, para proteger, ele vem coberto por uma nuvem negra que pousa em cima do monte. Relâmpagos, trovões, som de chofar tocando, e o povo lá embaixo ficou: uau! O que é que está acontecendo? E Deus chama Moisés e diz: sobe até aqui. E Moisés sobe. O povo vê aquele algo extraordinário, dizendo assim: o que é isso? Isso é a manifestação da glória de Deus. Mas quando Moisés sobe ali, Deus diz assim: você vai a partir de agora ensinar o povo lá embaixo a celebrar uma festa. E a celebração dessa festa, vocês vão celebrar o recebimento das Escrituras Sagradas, o recebimento da revelação da Palavra de Deus. Então, Pentecostes, querido, antes de ser um barulho extraordinário da presença do Espírito Santo, em primeiro lugar, Pentecostes é para nós celebrarmos, agradecermos a Deus, porque Ele nos revelou a Sua Palavra, revelou a Bíblia, as Escrituras Sagradas para nos direcionar, para nos guiar. Glória a Deus. E onde foi que muitas vezes nós pentecostais nos perdemos? Nós deixamos a Bíblia de lado e queremos viver só da emoção do poder da manifestação do Espírito Santo. Repito, manifestação do poder do Espírito Santo é algo bom, é excelente, queira ter na sua vida essa experiência, mas não se vive só disso. Tem que ter uma base,
um alicerce. Deixa eu fazer uma comparação para ficar mais fácil entender. Receber unção, o poder do Espírito Santo, é como se fosse o acabamento de uma construção, de uma casa. É como se você colocasse lustres, cortinas bonitas, soleira de mármore, colocasse piso, Carrara, de última geração, coisa linda. Esse, vamos comparar como se fosse o mover do Espírito Santo. Mas nenhum desses materiais, nenhum desse embelezamento fica em pé se essa casa não tiver um bom alicerce. Pode embelezar do jeito que for, se não tiver um bom alicerce, uma hora desaba. Assim é a nossa convivência com Deus. Ter uma experiência com o Espírito Santo é todo esse embelezamento, e é muito bom, é agradável, mas tem que ter uma estrutura maior. E essa estrutura é justamente a palavra de Deus. Amém? Porque senão hoje eu vivo uma emoção diante de Deus, eu choro, eu sinto que eu recebi algo diferente de Deus, algo tocou a minha vida, mas se eu não tiver uma base da palavra de Deus, daqui a alguns dias acabou, esvaiu. Então Pentecoste, antes de mais nada, nos ensina a recebermos a revelação da palavra de Deus. Depois que nós recebemos a revelação da palavra de Deus, nós estamos preparados para receber todos os outros benefícios e bênçãos de Deus para as nossas vidas. Porque senão, querido, nós vamos entrar numa caminhada bastante complicada. Porque quando eu e você temos estrutura da palavra de Deus, nós passamos a compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando nós não temos ainda um conhecimento maior da palavra de Deus, nós começamos a achar que Deus é obrigado a fazer aquilo que nós achamos que é bom para nós. Então Deus faz alguma coisa e você apresenta diante de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, você se submete e entende que naquilo Deus vai te ensinar alguma coisa e vai ter um resultado positivo a seu favor. Quando você não tem conhecimento maior da palavra de Deus, você chega diante de Deus e estabelece: Deus, eu quero que o Senhor faça da forma A. E se não acontecer da forma A, o que é que nós fazemos? Eu vou abandonar Deus, vou abandonar a igreja, Deus esqueceu de mim, Deus não gosta de mim, Deus não existe. Não, querido, o que não existe é o seu conhecimento de quem é Deus. Porque quem conhece Deus, jamais abre mão dele. Jamais vai pensar que ele abandonou. Jamais vai pensar que ele virou as costas para você. Agora, se nós não conhecemos e queremos que ele faça apenas a nossa vontade, aí sim, nós vamos estar fadados a vivermos das nossas emoções e não daquilo que a palavra de Deus nos revela. Então, quando Deus começou lá no Sinai, a primeira festa de Pentecoste, que no hebraico é chamado Shavuot, ali começou a ser celebrada a festa da entrega da Torá. A primeira festa de Pentecostes foi para celebrar que Deus entregou a sua palavra para os homens da terra, para sabermos o que Deus queria, qual era a vontade de Deus, como é o caráter de Deus, qual é o propósito de Deus, tudo escrito na sua palavra. Então a primeira festa foi para celebrar a entrega da Torá, a entrega da lei do Senhor. Nós vamos observar, querido, que quando o Senhor entrega a palavra para eles estavam querendo dizer o seguinte: olha, vocês saíram do Egito, celebraram uma festa saindo do Egito, a Páscoa, nós celebramos uns dias atrás. Falou que vocês foram libertos. Vocês agora estão caminhando no deserto em direção a uma terra prometida. Mas por que eu parei vocês aqui no Sinai e revelei a minha palavra? Porque somente com o conhecimento da palavra vocês permanecerão libertos. Aleluia. Se você não tiver conhecimento da palavra, o processo de libertação pode acabar rapidinho na sua vida. E o indivíduo acaba, ele sai de um tipo de escravidão e entra em outra. Vou lhe dar um exemplo prático do dia a dia. O indivíduo, ele aceitou Jesus, ele foi liberto, vamos dizer, de um vício. Da bebida, do tabaco, de qualquer outro vício, jogos. Ele foi liberto. Glória a Deus. Se ele aprende a
palavra de Deus, ele vai continuar liberto em muitas áreas da sua vida. Agora, se ele recebeu essa libertação, mas não tem conhecimento da palavra de Deus, ele vai se tornar escravo de outras coisas, como por exemplo a religiosidade. Ele começa a dizer o que Deus não disse, ele começa a cobrar das pessoas o que Deus nunca cobrou, ele começa a querer que todo mundo tenha um comportamento que Deus não mandou ter. E aí ele começa a julgar os outros. Ele saiu de uma escravidão e entrou noutra. Por quê? Porque faltou conhecimento da palavra. Quando ele tem conhecimento da palavra, ele sabe amar o próximo, ele sabe relevar o erro do próximo, ele não julga o próximo, e ele, pelo contrário, ajuda o próximo a continuar na sua caminhada. Então é essencial. O Senhor nos parou ali para dizer: a libertação de vocês precisa ter uma continuidade. Mas libertação só tem continuidade quando se tem revelação da palavra de Deus. Sem conhecimento e revelação da palavra de Deus, não se tem continuidade na libertação, até chegar no final em um propósito de redenção. Por isso, quando o povo estava caminhando para a terra prometida, Deus estabeleceu para eles libertação, a revelação para mantê-los na jornada até adentrar a terra e receber a sua redenção. Isso vale para nós nos dias de hoje. Aceitamos Jesus, fomos libertos do pecado, glória a Deus por isso, mas nós precisamos ter uma revelação contínua da palavra para não perdermos a salvação e alcançarmos a nossa redenção completa diante de Deus. Então, essa festa, querido, quando o Senhor estabeleceu a festa de Pentecoste, ele estava cumprindo o que ele tinha prometido através do profeta Jeremias, que ele escreveria a sua lei, a sua palavra no coração dos homens, no coração das pessoas. E isso, querido, é justamente o que aconteceu ali no dia de Pentecoste. Voltando lá no Sinai, quando Deus deu a lei no Sinai, Deus escreveu a sua lei em tábuas de pedra e entregou para Moisés para ele mostrar para o povo. Anos depois, vindo o Espírito Santo, Deus agora mudou o propósito. Deus não quer mais escrever a sua lei apenas em materiais para ser lido. Deus agora quer escrever a sua palavra nos nossos corações, nas tábuas do nosso coração. Por isso a palavra de Deus nos diz que precisamos esconder a palavra de Deus dentro da nossa Bíblia, é isso? Não. Esconder a palavra de Deus onde? Nos nossos corações, para não pecar contra Deus. Glória a Deus. Precisamos ter Bíblia para ler? Sim, precisamos. Mas o lugar que a palavra de Deus quer estar escondida não é nas folhas de uma Bíblia. O lugar que a palavra de Deus quer estar escondida é dentro do seu coração e dentro da sua mente, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Não precisa me responder, só responda para você mesmo. Quantos textos da Bíblia você sabe de cor? Eu nem. Jesus chorou. É capaz de alguém dizer assim: ah, está escrito na Bíblia, Jesus chorou. Mas se eu perguntar onde está escrito, ele diz assim: está na Bíblia. Capítulo e versículo, eu não sei, pastor. Mas preste atenção. Tudo bem, guarde no seu coração que Jesus chorou. Mas por que ele chorou? Qual o motivo? Eu vou te dizer, Jesus chorou porque ele viu as pessoas incrédulas diante do milagre que ele estava fazendo. Ele chorou com tristeza, ele disse assim: não é possível, eu faço tanta coisa que esse povo não acredita. Então por isso que ele chorou. Então, um lugar que precisa estar gravado no nosso coração, sabe por quê, querido? A gente grava o hino do time que a gente torce, mas o versículo tem dificuldade. Guarda com detalhes a fofoca que alguém falou na vida de alguém, mas não guarda o versículo da Bíblia no coração, meu Deus. Guarda muitos contextos históricos, mas não guarda o texto da palavra no coração, na mente. E é o que nós precisamos. Então, qual é um dos principais objetivos, pastor, da festa de Pentecoste?
É Deus levando para mim e para você o lugar que eu quero que esteja gravada a minha palavra é dentro do seu coração. Aleluia! É dentro de você. Amém. É dentro de você. Por isso é que tem uma recomendação na Bíblia, querido, que no dia que você entender, sua vida vai mudar completamente. Quando a Bíblia diz assim, nos aconselha: medite nessa palavra de dia e de noite, todos os dias da sua vida. Eu tenho certeza que se você passar a ter um bom hábito de todo dia ler pelo menos um versículo da Bíblia, sua vida muda. Muda completamente. Muda suas emoções, seu comportamento, seu palavreado, sua disposição, sua maneira de ver as coisas, maneira de entender os acontecimentos ao seu redor. Tudo muda quando você todo dia guarda uma palavra de Deus no seu coração. Então, no Sinai, Deus escreveu a sua Torá, a sua lei em tábuas de pedra. No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, Deus mudou o propósito. Ele, a partir de agora, quer gravar a palavra de Deus nas tábuas dos nossos corações. E isso foi tão importante. Os dois eventos, querido, tanto no Sinai, quando ele deu a lei escrita em pedras, como no dia de Pentecostes, em Atos 2, que ele começou a gravar no coração dos homens, os dois eventos são acompanhados por vozes. Uma das marcas que Deus deu foi línguas, vozes, falas. Tanto lá no Sinai, quando Deus falava a lei e escrevia em tábuas de pedra, e soava de lá que o povo ouvia, só vê do monte. Quem já foi lá no Sinai sabe que a distância não é pequena. A gente anda zigue-zagueando quase 5 km para chegar lá no topo. Deus falava logo para escutar embaixo. Como no dia de Pentecostes, as pessoas começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas e em línguas espirituais. Por quê? Porque a marca de Pentecostes é sempre haverá uma palavra, sempre haverá uma mensagem que onde ela chegar provocará uma transformação. Esse é o grande sinal. Ou seja, lá no Sinai, a lei foi dada externamente ao povo, como um todo. Deus falava lá de cima e o povo aqui embaixo, todo mundo escutava. A partir do momento que o Espírito Santo veio que ele estava em Jerusalém, Deus começou a fazer algo mais personalizado. O propósito de Deus agora é: me procure particularmente você na minha palavra, eu tenho algo específico só para você. Veja o tamanho do amor e da graça de Deus. Quando ele começou a revelar, ele revelou a mesma coisa para todo mundo. Hoje, nos dias de hoje, nós temos a possibilidade para cada um de nós, Deus fazer uma revelação específica, personalizada. Isso mostra o tamanho do valor que nós temos para Deus, e muitas vezes nós não entendemos isso. Então agora, Ele quer colocar a sua palavra dentro de cada um de nós, para cumprir o que diz em Isaías, capítulo 2, versículo 3. Isaías 2,3 diz assim: irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. O Senhor deu a lei no Sinai, mas desde o dia de Pentecostes em Jerusalém, Deus tem nos dado a sua palavra para cada um de nós guardarmos dentro de nós, guardarmos em nosso coração. Então, querido, o que nós precisamos entender é que a redenção que Cristo nos deu lá no Calvário já aconteceu. Não precisa Jesus morrer de novo na cruz. Foi uma vez só. Resolveu a nossa vida. O dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2,
descida do Espírito Santo, aquele mover, aquele vento poderoso, já aconteceu. Não precisa acontecer de novo. Dois eventos que marcaram a história, mas eles não precisam se repetir. Nem precisamos de um novo Pentecostes, nem precisamos de um novo Calvário. O que nós precisamos é que o resultado desses dois acontecimentos esteja dentro de nós. Qual foi o resultado do Calvário, pastor? Jesus morreu, pagou o preço e perdoou os nossos pecados. Então nós precisamos pegar esse perdão e dentro de nós. Porque se nós guardarmos esse perdão dentro de nós, no dia que o diabo acusar você, você diz assim: opa, eu já fui perdoado. Amém. Pelo sangue de Cristo no Calvário. Amém. Dia de Pentecostes, veio a unção, o poder, as línguas de fogo, experiência sobrenatural, uma pregação da palavra para guardar, e esse efeito precisa estar dentro de nós, porque quando nós guardamos a palavra do Senhor dentro de nós, pode vir luta, tribulações, dificuldade, nada separa você do amor de Deus, porque você sabe, olha, na sua vida. Então já aconteceu, só precisamos guardar. Porque uma coisa que nós precisamos hoje sair daqui guardando nos nossos corações é: por trás de toda maravilha tem uma voz. Você pode repetir comigo? Por trás. Olha aí nas telas e responde. Vamos lá? Por trás. Ou seja, de nada adianta nós vivemos um momento extraordinário se na sequência não tiver uma voz para te dar uma instrução. Não adianta. Eu vou te dar exemplo do dia a dia para a gente assimilar mais fácil. Pensa que no dia de hoje alguém chegou com você e disse assim: olha, uma pessoa aqui na cidade não tinha parente descendente, morreu, deixou um testamento dizendo que deixou para você 500 mil reais. É maravilhoso ou não é? Se não é para você, é para mim. É para mim que eu recebo. É maravilhoso. Agora, se você não tiver uma voz para te instruir do que fazer com os 500 mil reais, daqui a um mês você já perdeu os 500 mil e é capaz de fazer os 500. Sim ou não? Sim. Mas se vier uma voz junto instruindo, dizendo assim: olha, você pode pegar esse valor, você pode aplicar nesse tipo de aplicação, você pode fazer isso aqui que é o melhor rendimento, você pode fazer aqui que vai gerar para você um lucro todo mês. Aquele ato que foi maravilhoso por um momento, ele pode se prolongar na sua vida por muito tempo. Sim ou não? Sim. A mesma coisa que Deus faz conosco no mundo espiritual. Você recebeu uma unção de Deus, um mover na sua vida. Você foi batizado com o Espírito Santo. Você falou em outras línguas. Se você ficar só na emoção, daqui a um dia você perdeu tudo e vai estar dizendo assim: não sei para que é aquilo, não adiantou de nada, continuou triste do mesmo jeito. Mas se junto com este ato de maravilha vem uma palavra de instrução e você guarda essa palavra, pode vir a luta amanhã, dificuldade amanhã, pode vir qualquer problema que vier, você guarda e diz assim: porque naquele dia, aquela palavra que disse que a unção que Deus me deu, eu posso suportar o dia mau. Aquela unção que eu recebi pode me fazer mais do que vencedor. Aquela unção que eu recebi pode me dar autoridade para vencer todos os obstáculos que há na minha vida. No momento extraordinário, sempre precisa ter uma voz para nos conduzir. Por trás de toda maravilha tem uma voz. Toda vez que Deus mostrou algo grande e extraordinário, na sequência Ele falou, instruindo. Vamos ver os exemplos na Bíblia? Quando Moisés estava no deserto mandando as ovelhas, ele foi para o lado e viu inicialmente algo comum. O quê? O sol forte batendo num arbusto de árvore pegando fogo. E começou a pegar fogo, talvez ele disse assim: mais um pegando fogo. Aí ele olha e diz assim: mas está demorando? Passou um tempo e diz assim: caramba, esse negócio já está mais de meia hora queimando, mais de uma hora queimando e não acaba.
ele ouve uma voz que sai de trás da sarça dizendo: Moisés, você talvez a gente fica calculando, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Glória. Uma voz começou a instruir ele. Até aquele momento, quem era Moisés? Um assassino foragido. Exatamente, meu irmão. Não adianta romantizar a vida, não. A realidade é essa. Na hora que ele viu algo maravilhoso e ele parou para ouvir a voz que estava instruindo, a voz transformou a vida dele e dali para frente ele passou a ser um libertador. Porque por detrás de algo maravilhoso, ele guardou uma voz que o instruía. Vamos ver outro exemplo na Bíblia? Guerra em Israel, um jovem muito medroso chamado Gideão olhou um pouco de trigo, está escondido no lagar, amassando lá para fazer um pãozinho para comer, para ver se escapava da guerra. Na hora que ele está ali, ele olha para uma árvore grande, um carvalho, aparece um anjo e diz para ele: homem valente. Quem era Gideão até aquela hora? Um covarde medroso. Pensa comigo, na hora que alguém grita assim, homem valente, do lado de um medroso, o que é que o medroso faz? Vamos usar um português bem popular? Capaz de borrar as calças. Ele, cadê? Comigo está falando? É você. O Senhor é contigo. E a voz começa a instruir. Quando você sair daqui, você volta lá no curral do seu pai, você pega um novilho que faz 7 anos que ele nasceu, e você vai fazer um sacrifício. E nesse sacrifício eu vou começar a libertar o meu povo. Através desse sacrifício eu vou levantar um exército, e você vai liderar esse exército para vencer a escravidão dos inimigos. Até aquele momento de algo maravilhoso que veio com uma voz. Quem era Gideão? Um homem covarde. A partir do momento que algo maravilhoso de Deus aconteceu e ele ouviu a voz de instrução, ele se tornou um líder de um exército. O que muitas vezes acontece, querido, é que nós nos deparamos com algo maravilhoso da parte de Deus, mas nós não damos ouvido à voz de instrução que vem junto. Nós temos uma experiência com Deus, sentimos algo, até choramos, gostoso. Aí ele pergunta para você, naquele dia que você sentiu esse algo diferente, que você chorou e tal, você lembra qual foi a palavra pregada? Ah, não lembro. É por isso que uma semana depois esfriou. Porque o essencial é você guardar a voz que vem junto. Quando veio aquele mover, línguas de fogo, do Pentecoste, as pessoas falaram em língua, quem passava lá de fora achava que ele estava até bêbado, aquele poder, aquele mover de Deus, a gente só lembra isso de Pentecoste. Mas a parte mais importante é quando Pedro disse assim: agora calma todo mundo, eu tenho algo para falar para vocês, eu tenho algo para dizer para vocês. Depois que cessou de falar de línguas, Pedro agora começa com um sermão simples, uma pregação simples, para eles entenderem. Ele se coloca em pé, ergue a sua voz e fala 3 verbos. O texto mostra 3 verbos. Levantou-se, ergueu a voz e falou. O que significa cada um desses? Ele se levantou. Ele ali tomou uma posição. Nós temos uma tendência de padronizar o que Deus não padronizou. Nós temos uma tendência, nós seres humanos, de padronizar o que Deus não padronizou. Vou te dar um exemplo. Quando a gente ouve assim, pregação da palavra de Deus, o que está padronizado na nossa mente? E toda pregação deve ser feita onde? Num púlpito, na igreja. Sim ou não? Na primeira vez que vem, padroniza na nossa mente, pregação é na igreja. Pregação é no púlpito da igreja. Mas isso
somos nós que padronizamos. A pregação da palavra de Deus, querido, tem que estar todo o tempo na sua boca, em qualquer lugar. E não precisa de um modelo assim. Shalom, igreja. Boa noite. Graça e paz. Não, isso são padronizações que a gente faz. Está errado, não está. Mas o mais importante é quando a palavra está dentro de você. Você se depara com uma pessoa em qualquer lugar, em qualquer situação, e você chega com ela assim, mas o Senhor, uma palavra para você. Olha, um dia eu ouvi de Deus assim, assim, assim. Um dia aconteceu assim, assim. É uma pregação que você está fazendo para alguém. O problema é que nós queremos padronizar um modelo, uma situação. E isso é tão ruim, que tem gente que padroniza que o lugar para ele ser santo é dentro da igreja. Ele vem aqui dentro e diz assim, não, porque o comportamento tem que ser assim, 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 assim. Só que em Hebreus nos ensina que nós devemos ser mais santos do lado de fora do que do lado de dentro da igreja. Dizendo assim, saiamos, pois, para fora do arraial, levando conosco a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo. Então é para lá que temos que levar. Então quando nós padronizamos as coisas dentro da igreja, esquecendo lá fora, é porque nós não guardamos a palavra de Deus no nosso coração. Então, se nós fizermos isso, chegamos aqui na igreja e dizemos assim, não, que é um lugar santo, então eu falo com as pessoas com educação. Mas eu tenho que falar com educação com as pessoas lá fora também. Aqui o lugar é santo, eu preciso ser honesto aqui dentro. Então, se eu vi alguém esquecendo aqui uma sombrinha, esquecendo uma carteira, eu olho para as pessoas e digo, irmão, o senhor esqueceu aqui, leve. Só que nós precisamos fazer isso lá fora também. Da mesma forma, procurar quem é o dono e devolver. Isso é uma forma também de nós pregarmos a palavra, não padronizarmos só dentro da igreja, mas se tornar algo natural na nossa vida. Então esse homem agora ele se levantou, ele se expôs. E Pedro começa a pregar e lá não era uma igreja. O lugar que eles estavam reunidos, que veio o Espírito Santo, não era uma igreja, não tinha um púlpito. Sabe o que era? Um refeitório. Cenáculo, nada mais era do que uma sala de jantar, um refeitório. Eu já fui algumas vezes em Jerusalém, sempre lembro que as pessoas vão comer naquele lugar. É um sobrado, segundo andar, que não tem muita coisa lá dentro. Ele não precisou de um culto, ele precisou só se expor, ele precisou só se levantar e dizer assim, eu tenho uma palavra para vocês. Ele só precisou se levantar, como nós podemos nos levantar e dizer assim, calma, eu tenho uma palavra para vocês. E falar. Se levantar e dizer assim, calma gente, eu vou fazer uma oração agora. Só isso que precisa, como ele fez. Então ele ergue a voz, ele se posicionou, ele ergue a voz. E quando ele começa a erguer a voz, ele diz assim, escutem, tomem conhecimento. Sabe o que foi que vocês acabaram de viver agora? Sabe esse momento que vocês acabaram de viver? O que aconteceu foi o derramar do Espírito Santo que veio sobre todos vocês. Vocês estão vivendo agora uma experiência que lá, antes, até ontem, o Espírito Santo vai precisar vir sobre uma pessoa e da quantidade que derramou naquela pessoa, pegava um pouquinho e derramava no outro. A partir de agora, o que vocês acabaram de viver, é que o Espírito Santo agora vai ser derramado sobre todos que quiserem ser medida. E isso serve para mim para você hoje. Aleluia! Foi isso que acabou de acontecer. Aí diz assim, como que aconteceu? Muito simples. Aconteceu porque alguns dias atrás, Jesus morreu na cruz. E quando ele ressuscitou, ele disse assim, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar um outro que estará convosco todos os dias e vai derramar uma unção sobre todos vocês. E aí ele termina dizendo assim, ele já tinha dito o que era, como aconteceu, e no final ele fala a coisa mais importante. Sabe por que Deus derramou o seu Espírito sobre vocês? Sabe por quê? Para que vocês sejam salvos e livres do pecado. Então ele explica tudo. Porque veio, como veio,
Qual o propósito de vir aquela unção sobre todos? E o mais interessante é que tudo que Pedro falou para que as pessoas guardassem o Espírito Santo no seu coração, 70% da pregação de Pedro foi só citando o versículo do Antigo Testamento. Foi só citando o versículo da Bíblia. Isso mostra o quê? E para todas as áreas das nossas vidas, para qualquer novidade da nossa vida, sempre haverá uma resposta dentro da palavra de Deus. Sempre já tem uma instrução dentro da palavra de Deus que nós não deveríamos até saber. Mas se não sabemos, precisamos guardar dali para frente. Ele fala, ele expõe, e ali começa algo extraordinário. Presta atenção comigo para nós finalizarmos. Estavam lá sentados, tiveram um momento de êxtase. Veio a unção do Espírito Santo, eles sentiram algo diferente dentro deles. Eles começaram a falar em outras línguas, começaram a saltar cheios de alegria e tudo mais. Se eles tivessem saído naquela emoção, na sequência, sem ouvir nenhuma instrução, o Evangelho não tinha chegado até nós nos dias de hoje. Mas na hora que passou toda aquela euforia, e eles foram instruídos pela palavra de Deus, sabe o que saiu de dentro daquele cenáculo? Uma igreja poderosa que atravessou as dificuldades, as perseguições do Império Romano, atravessou os oceanos, chegou em outras nações, e hoje eu e você estamos aqui ouvindo a palavra de Deus como igreja, porque no dia de Pentecoste eles não ficaram só na emoção, eles guardaram a instrução da palavra de Deus. Você quer ser bem sucedido amanhã? Você quer ver os seus descendentes ser bem sucedidos? Não viva só de uma emoção religiosa. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Amém. Pentecoste seja um momento que a palavra de Deus é gravada nas tábuas do nosso coração. Amém. Se assim fizermos, não vai faltar unção na sua vida, não vai faltar poder na sua vida, não vai faltar autoridade de Deus na sua vida, porque a palavra de Deus guardada no seu coração vai proporcionar tudo isso. A vinda do poder do Espírito Santo sobre nós não é só para fazer barulho, mas para produzir uma palavra transformadora que alcance alguém. Sabe por que o Espírito Santo quer derramar sobre você? Sabe por que o Espírito Santo quer repousar sobre a sua vida? Sabe por que o Espírito Santo quer que você seja cheio de poder, de autoridade, de dons? Não é só para você fazer barulho e dizer que é mais santo que alguém. É para produzir dentro de você uma palavra que vai chegar em alguém e será liberto e transformado. Será o dia da Pentecoste, a festa em que Deus quer gravar uma palavra no teu coração. Amém. Eu convido você a ter, se possível, fechar os seus olhos. Deus quer escrever no seu coração uma palavra de vida. Deus quer escrever no seu coração uma palavra de autoridade. Deus quer escrever no teu coração uma palavra de transformação. Deus quer escrever no seu coração uma palavra que vai fazer toda a diferença. Para quê? Para que ele apenas seja beneficiado? Não. Ele quer escrever uma palavra no seu coração e na sequência vai produzir uma voz da tua boca e vai chegar no ouvido de alguém. E esse alguém vai ouvir, vai entender. Eu preciso desse Jesus no meu coração. Eu preciso de uma nova vida. Eu preciso mudar minha caminhada. Talvez alguns vão até dizer assim: realmente eu preciso de Deus. Já tive uma experiência lá atrás, depois eu larguei mão, andei por aí, dei tanta cabeçada na vida, hoje caiu a minha ficha. Eu preciso realmente de Deus. Deus
Ele traz momentos de êxtase, de alegria, de presença em nossas vidas, sim. Isso tem propósito. É para mostrar o tanto que Ele pode transformar nossos sentimentos, nossos comportamentos. Mas o que Ele mais quer é gravar no seu coração uma palavra que você vai colocar em prática na sua vida, que vai trazer uma mudança na sua vida, e que no dia que você falar para outro, essa palavra que fez a mudança na sua vida vai libertar outro, vai transformar o lar de outro, vai transformar a família de alguém. Mas o primeiro passo é guardar. E se tem uma palavra que a gente precisa, a primeira palavra que a gente tem que guardar no nosso coração é: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se hoje você ouvir uma palavra que vem do Senhor, abra o seu coração para receber. Guarde no seu coração. Escreva nas tábuas do seu coração essa palavra. E hoje você saia daqui dizendo: viver com Deus é maravilhoso. Sentir a presença de Deus é algo muito bom. Mas nada se sustenta na minha vida se eu não guardar a palavra de Deus. A beleza do mundo passa, a palavra de Deus continua. A força da nossa juventude passa, mas a palavra de Deus continua nos renovando. Os conhecimentos que o mundo nos dão, eles precisam ser atualizados, mas a palavra de Deus permanece a mesma. É a base e a estrutura. E hoje, o primeiro fato que eu e você precisamos fazer essa noite nesse lugar é uma oração ao Senhor, dizendo assim: Senhor, a partir de hoje, eu quero abrir o meu coração para guardar a Tua palavra. Eu não quero viver só de emoções em um culto. Eu não quero viver só da emoção do louvor bonito no culto. Eu não quero viver só da emoção de sentir um arrepio, uma presença. Mas eu quero guardar a palavra do Senhor no meu coração. Porque quando você guarda a palavra do Senhor no seu coração, as promessas de Deus se cumprem na sua vida. Toda promessa de Deus na sua vida ela é acompanhada de uma palavra. Se ela ainda não se cumpriu, é porque está faltando a palavra para encaixar e se cumprir. Então vai guardando as palavras de Deus no seu coração, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Porque quando chegar o momento de cumprir a promessa, a palavra já vai estar lá dentro. Encaixa os dois e é só sucesso. E se nós precisamos hoje, tome essa decisão. Senhor, eu quero que a Tua palavra, a partir de hoje, fique gravada em meu coração. Se você pedir, o Espírito Santo virá sobre você. E Ele vai fazer você lembrar de cada palavra que você vai receber. De cada instrução. E Ele não vai fazer você lembrar aqui, no momento do culto, não. Não tem os momentos de aflição. E tem que tomar decisões rápidas. No momento que você está em solidão na sua casa ou em qualquer outro lugar. É nessa hora que o Espírito Santo vai te fazer lembrar a palavra. Vai libertar. Trazer uma revelação e um destino para a sua vida. Tudo isso começa porque Cristo morreu na cruz. Eu aceito Jesus e o seu sacrifício. Na sequência, o Espírito Santo vem e começa a gravar a palavra de Deus no coração, para no final alcançarmos a vida eterna. Se você chegou hoje aqui e ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus, esse é o primeiro passo. Recebe Jesus, Ele paga o preço, anula para trás, zera a conta, para que o Espírito Santo possa trabalhar a partir de agora. Se você já recebeu Jesus, amém. Não perca, não abra mão e peça que o Espírito Santo comece a gravar a palavra daqui para frente. E daqui a algum tempo, quando nos apresentarmos na eternidade, você vai ouvir a voz mais preciosa que criou o universo, dizendo para você:
Vinde, bendito de meu Pai. Glória a Deus, aleluia. E tome posse por herança no reino que está preparado para você desde a fundação. Aleluia! Tudo começa recebendo Jesus no seu coração. Aí mesmo onde você está, coloque a mão sobre o seu coração e declare: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Venha a partir de hoje habitar no meu coração, fazer morada todos os dias da minha vida. Talvez para você foi apenas uma repetição, mas eu oro a Deus que os teus olhos espirituais sejam abertos para você ver o que aconteceu no mundo espiritual. No mundo espiritual, Deus pegou toda a acusação, todo tipo de dívida contra você, rasgou e gravou na cruz e disse: você é livre! Livre! Continuando essa oração, diga: Espírito Santo, grave a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Espírito Santo, todo momento me faça lembrar a tua palavra guardada no meu coração. Então, a partir de hoje, viva o Pentecoste, meu irmão. Viva uma nova experiência de Deus. Você tem direito de ter visões do céu, dons espirituais. E aí, Deus? Porque quando tem uma palavra de Deus no seu coração, ninguém pode impedir o plano de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir a obra de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir o sobrenatural de Deus na sua vida. A partir de agora, eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Que a palavra de Deus guardada no teu coração, ela vai produzir um efeito tão grande dentro de você, que você será a voz que vai alcançar outros corações que serão libertos e transformados em nome de Jesus. Seja bem-vindo a Pentecoste. Seja bem-vindo ao Deus de uma experiência sobrenatural com o Senhor. Seja renovado essa noite na presença do Senhor. Se você há muito tempo não sentia a presença de Deus, sinta a presença de Deus no seu coração. Não tem problema se você quiser chorar, chore. Não tem problema se você quiser suspirar forte, como se algo estivesse apertando em você. É a presença do Espírito de Deus em você. E se isso está acontecendo, é porque algo vai mudar a partir de agora. Algo novo do céu vai se estabelecer. E você não vai viver só de emoção religiosa. Você vai viver da experiência de uma nova vida com Deus. Pai, obrigado pela revelação do Pentecoste. Obrigado pela tua palavra deixada na terra. Obrigado porque ela nos proporciona o direito de vivermos em liberdade, não vivemos debaixo do engano religioso, sendo manipulado por pessoas, mas sendo livre pela tua palavra que liberta e transforma. Que cada um possamos sair daqui, a partir de hoje, com uma chama dentro de nós, apaixonados em conhecer a tua palavra. De termos a tua palavra, Senhor, não apenas como um enfeite, a Bíblia como um símbolo religioso, mas temos como a própria boca de Deus nos instruindo a como caminharmos e vivermos nessa terra. E a partir de hoje, em nome de Jesus, todo bloqueio de mente seja retirado em nome de Jesus. Toda dificuldade de entendimento da palavra hoje é quebrada, é cancelada pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, para que haja entendimento e que palavras gravadas no coração possa desviar, Senhor, dos inventos malignos, dos planos do diabo, das palavras maliciosas que tentam roubar a fé, mas que a partir de hoje possamos ser alinhados em uma nova vida, em uma nova história, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você hoje está aqui e fez aquela primeira oração, entregando seu coração a Jesus, se reconciliando com Ele, eu quero lhe dizer: seja bem-vindo à família de Deus. Amém.
Mas se você quiser algo mais, pastor, eu fiz aquela oração, mas eu quero receber uma oração. Eu quero realmente, a partir de hoje, andar com Jesus. Sem nenhum constrangimento, com muita espontaneidade. Vem aqui no altar, eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Para que hoje uma nova história aconteça. Para que algo novo do céu comece a marcar a sua vida, a sua história. Para que algo novo se estabeleça. Não que você não queira vir à minha frente, mas eu quero dizer para você, não saia daqui só com uma emoção de participar de um culto. Faça parte. Você tem direito a fazer parte da igreja do Senhor. Não uma exclusividade para alguns, não. Você tem direito. Jesus te deu esse direito, abriu esse acesso na cruz. Participe. Ingresse numa célula. Seja ministrado toda semana para receber uma palavra. Guarde no seu coração. Se alimente todo dia na palavra. Quando ficar alguma dúvida do que você lê na palavra, procure as pessoas com um pouco mais de conhecimento e pergunte. Seja instruído. E você vai ver, vai ter a experiência de dizer, gente, teve coisas que anteriormente eu achava tão difícil. Mas agora ficou tudo mais fácil quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus. E essa palavra aqui, a partir de hoje, guardada no seu coração e na sua mente. E que a unção e o poder do Pentecoste seja uma realidade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode celebrar o Senhor com você. Jesus, ensine a cada dia a amar a tua palavra, pois ela é a única verdade que liberta e transforma. Amém? Saia daqui hoje decidido em amar a palavra de Deus. E todo dia, começar o teu dia lendo o texto da palavra de Deus. Deixe do lado, na sua cabeceira, a palavra de Deus. Acorde. Que a primeira coisa, leia a palavra. Você vai ver como ela vai dar uma direção para o seu dia. Como ela vai direcionar a sua vida. Deus, muito obrigado. Obrigado. Agora só você e Deus. Fale algo para Ele. Agradecendo pela sua palavra. O Espírito Santo te traga a memória, promessas da palavra de Deus para você. Ao lembrar, tome posse. Senhor, eu gosto dessa palavra. Um dia essa palavra ia até mim, eu tinha esquecido, mas obrigado, Deus, só me lembrou agora. E eu guardo no meu coração. Eu vou colocar em prática novamente a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é a verdade. Amém. Vamos finalizar esse tempo. Cumprindo o que diz a palavra de Deus. Nos apresentando diante dele com louvor, com gratidão, com alegria, para devolver os nossos dízimos. E dízimo não se paga, se devolve. Quem conhece a palavra sabe disso. Trazendo as nossas ofertas como forma de louvor e gratidão, entendendo que esse momento é o momento que Deus desce para receber a honra. A única vez na vida que Deus diz assim, cadê a minha honra? É na hora da oferta. Eu não cobro honra em momento nenhum, a não ser nesse momento. Diz assim, se eu sou o vosso Deus, cadê a minha honra? Porque você me desonra quando roubam a minha oferta. Então, quando você dizima, você oferta, você está honrando o Senhor. A Bíblia diz que da mão direita de Deus tem justiça, na sua mão esquerda tem riqueza para aqueles que o honram. Você possa vir com
e almoçar, honrando o Senhor. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra que nos instrui a fazer essa coisa séria. Queremos te honrar nessa hora, devolvendo nossos dízimos, entregando nossas ofertas. Aqueles que já guardaram na sua mente entendimento sobre as primícias, que o Senhor também cumpra a promessa que há para aqueles que precisam. E que possamos fazer isso com muita alegria, como diz a tua palavra, não por constrangimento, mas por entendimento. É um momento que nós poderemos te honrar, agradecer pelo teu favor para a nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde para trabalhar. Obrigado porque o Senhor tem aberto portas diante de nós. Obrigado porque o Senhor tem movido o céu no nosso favor e tem multiplicado o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Muito obrigado. Queremos poder te honrar com toda a gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Pode vir ao altar, com louvor e gratidão ao Senhor. A palavra de Deus é verdadeira e ela se cumpre. Amém. Amém. Há um texto na Bíblia que diz assim: o guarda de Israel não dorme. Aleluia. Já leu isso na Bíblia? Sim. Alguns dias atrás, o presidente de uma nação chamada Irã, presidente chamado Ibrahim Raisi, empreendeu patrocínio ao Hamas para atacar Israel e depois atacou Israel com mais de 200 mísseis. O guarda de Israel não dorme. Aleluia. Algumas horas atrás o helicóptero dele caiu e ele morreu. Eita. Porque não há quem se levante contra a nação de Israel e sobreviva. Porque o guarda de Israel não dorme. Creia no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não é só para punir, para abençoar. A palavra de bênção lá diz que você vai prosperar, é verdadeira também. Que você e a sua casa serão benditas do Senhor, é verdadeira também. Aleluia. A palavra que diz que onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor te dará por herança, é verdadeira também. Guarde a palavra de Deus no seu coração, porque o guarda de Israel não dorme. Que o Senhor abençoe a nação de Israel e abençoe a tua vida também, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Hã?